Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos com a palavra do Senhor e aqui iremos estudar a última lição do trimestre. Graças a Deus foi um trimestre de muito aprendizado. Espero que vocês tenham aprendido muito, porque eu aprendi, estou aprendendo muito. Então, uma lição muito boa, um trimestre muito bom. Iremos agora estudar o capítulo 13 da lição 13, finalizando esse trimestre, e próxima semana já começando o novo trimestre. Né? Esse trimestre nós estudamos sobre o panorama do Antigo Testamento, uma lição muito boa, e no próximo trimestre, na lição de Juvenis, será sobre um panorama do Novo Testamento. Então, pessoal, iremos iniciar a lição Juvenis, a lição de número 13, onde o título diz 400 anos de silêncio. O textuário da lição diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Depois vocês leiam esses versículos aqui que tem aqui na lição, muito boa aqui, e vocês terem uma ideia mais ou menos do que está falando aqui, a lição também de alguns versículos. A leitura bíblica em classe está lá em Salmos 74, do 1 ao 9. Então nós vemos aqui que uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá, pessoal. Como já falei aqui, nós iremos estudar aqui a lição de número 13, certo? Onde o título é 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Nós podemos ver aqui no Salmo 74, versículo 9, diz o seguinte: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Então, literalmente, Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Aí a gente às vezes se pergunta, como é que pode isso? Deus falar, porque a gente vê a glória de Deus nas criaturas criadas, nos animais, em nós mesmos, na natureza, nós vemos no sol, nós vemos tudo isso, a misericórdia de Deus, mas nós vemos que Deus, desde ali, o início, Deus levantou homens, mulheres, homens, mulheres temente a Deus, para dar o exemplo. Nós vemos que Deus levantou profetas para falar com o povo, profetas para dizer o que Deus queria para o povo. E nós vemos aqui que depois de muito tempo a nação de Israel foi formada. Nós vemos que o reino de Israel começa ali com o povo pede um rei, aí como vem Saul, vem Davi, vem Salomão, depois é esse rompimento da nação após a morte de Salomão. Nós vemos que o reino é dividido, reino do norte, reino do sul. Nós vemos que o povo se entrega à idolatria, se entrega ao pecado e não se arrepende, não cessa de pecar, até que Deus permite que tudo isso venha para punir o povo. Mas infelizmente o povo ia se distanciando de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, Deus sempre levantou aquelas pessoas que sempre eram tementes, homens e mulheres tementes a Deus, para que esse temor de Deus fosse preservado, fosse ensinado. Então nós vemos aqui que Deus realmente, literalmente, ele passou 400 anos sem falar com o povo através de profetas. Então nós lemos aqui no Salmo 74, vocês podem ver lá em Lamentações capítulo 7, versículo 23 ao 27. Vocês podem ler lá em Lamentações 2:9. Vocês podem ler lá em Hebreus. Então nós vemos que Deus realmente ele passou 400 anos sem falar com o povo. E muitas vezes nós ficamos perguntando por que tanto tempo de silêncio. Mas nós vamos estudar aqui como é chamado esse período e por que de tudo isso. Vamos lá. No primeiro capítulo aqui nós vemos que o Antigo Testamento ele se encerra, certo, com as profecias do profeta Malaquias, certo? Então nós vemos aqui
que Malaquias é o último registro profético escrito para a nação de Israel, foi com o profeta Malaquias. Então, através de Malaquias, depois de Malaquias, inicia-se esse período de 4 séculos de silêncio de Deus para a nação de Israel. Deus não falou através de profetas por 400 anos, certo? Então nós vemos aqui que só há, depois de Malaquias, nós vemos que só há registro de atividade profética 400 anos depois. E com quem foi? Com João Batista. Lembrando que João Batista, ele é considerado, nos moldes do Antigo Testamento, o último profeta. Ele era já no contemporâneo a Jesus, só que João Batista, ele foi um profeta nos moldes do Antigo Testamento, que ali encerrou esse movimento profético, podemos assim dizer, nos moldes do Antigo Testamento. Então João Batista foi esse último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Então nós vemos que após 400 anos só há registro de profecias, nós vemos aqui através de João Batista, já contemporâneo de Jesus. É aquela passagem que diz: voz do que clama no deserto. Ou seja, João Batista ele foi levantado para preparar o caminho do Senhor. Nós podemos ver isso lá em essa expressão, voz do que clama no deserto, nós podemos ver lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3, Mateus, eu acho que Mateus 3:3 também, eu acho que Mateus 3, Mateus 3:3 fala também sobre essa expressão, voz do que clama no deserto. Então, João Batista, ele foi um profeta, ele profetizava ali a vinda de Cristo. Ele foi ele batizava o povo para o arrependimento, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Então, Cristo era o reino dos céus para a humanidade, ele era e é. Então nós vemos aqui que após 400 anos de silêncio, só há registro de profecia, agora com João Batista, que ele é considerado o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, certo? Então vamos lá. Nós podemos dizer também que Jesus, quando ainda era bebê, ele foi levado, né, para ser circuncidado. Então nós vemos que Jesus ainda bebê, ele foi levado para ser circuncidado, e tinha um homem ali no templo chamado Simeão. A Bíblia diz que era um homem temente a Deus, um homem reto, justo, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foi revelado a Simeão pelo Espírito Santo de que ele não morreria até que ele visse a salvação de Israel. E quando Maria e Pedro, que eram os pais de Jesus, chegam ali no templo, e ele é recebido por Simeão, e o Espírito Santo revela naquele momento ali que aquele bebê era a salvação de Israel, era Cristo entre nós. Então nós vemos aqui, era o Emanuel entre nós, glória a Deus. Então Simeão, ele glorificou a Deus, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, porque agora poderei descansar em paz, porque vi a salvação de Israel. Então nós vemos que Simeão também, nós vemos aqui um ato profético também, então ele não morreria enquanto visse o Cristo. Então nós podemos também ver sobre uma mulher chamada Ana, que ela também era profetisa, chamada ali de profetisa, e ela glorifica ali a Deus naquele momento também, quando Jesus é levado a beber ali no templo, tudinho. Então nós vemos aqui esses atos proféticos. Então o último, para finalizando, repetindo novamente, João Batista, ele é considerado um profeta, o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, certo? Vamos lá. Lembra que nós estamos estudando o capítulo 1. Nós vemos aqui que o período de 400 anos, certo? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele é chamado de período intestamentário. Ou período interbíblico. Ou seja, esse período de silêncio, de 4 séculos de silêncio de Deus, era como se fosse a preparação, onde o Novo Testamento substituiria o Antigo Testamento. Seria posto um Novo Testamento. Então nós vemos que esse período de 400 anos é chamado também de período interbíblico,
porque já era esse período ali onde a nova aliança seria a velha aliança, o Velho Testamento seria substituído pela nova aliança, pelo Novo Testamento, certo? Então também chamado de período interbíblico. Então nós vemos que literalmente foi 4 séculos de silêncio, também é chamado de o silêncio de Deus, tem esse título, por não haver, olha aqui, por não haver registro de nenhuma atividade profética escrita em toda a nação de Israel. Então esse período chamado interbíblico, esse período também chamado de o silêncio de Deus, é por não haver nenhum registro de uma atividade profética escrita em toda a nação de Israel. E esse período interbíblico, olha aqui, interbíblico significa entre a Bíblia ou entre 2 testamentos. Então, interbíblico significa entre 2 testamentos. Então, nós podemos ver aqui também, depois vocês leiam Lamentações 2:9, Ezequiel 7:23, onde fala, é uma das passagens que fala que Deus não falou e o povo ali, Deus não falou através de profetas, Deus escondeu os conselhos dos sábios, Deus escondeu a voz dos profetas para que eles não falassem. Então Deus não se revelou para os profetas, então os profetas não falaram em nome do Senhor. Então nós vemos que esse período é chamado de período interbíblico, também chamado de o silêncio de Deus. E realmente foi 400 anos de silêncio desse período interbíblico, até que nós podemos ler lá, finalizando com o Antigo Testamento com Malaquias, 400 anos de silêncio. Aí tem João Batista, considerado o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. E para finalizar aqui nós vamos ler Hebreus, muito conhecido aqui de todos, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então esse período interbíblico era a preparação, onde o Filho de Deus, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, viria falar com a humanidade e viria habitar no meio de nós. Glória a Deus. Já iremos iniciar no próximo vídeo, aqui na próxima parte, o capítulo 2 aqui da lição. Paz do Senhor.